13 de maio, na cova da Iria, no céu. Irmãos, queridas irmãs, estamos no quarto dia da nossa trezena em louvor a Nossa Senhora de Fátima. E as leituras de hoje poderiam ser resumidas em dois sacramentos. O sacramento do batismo, que nós vimos na primeira leitura, do eunuco da rainha Candace, rainha da Etiópia, um prosélito, isso é, um convertido ao judaísmo, que vem a Jerusalém todos os anos. Todo convertido ao judaísmo, todo judeu tinha que uma vez por ano vir de onde morasse a Jerusalém, e ali participou da Páscoa, e ia no seu carro lendo as Escrituras, mas não entendia, não tinha a clareza da fé. E aí o anjo de Deus, que na realidade é um homem, um grande homem de Deus, um diácono, chamado Filipe, São Filipe, não aquele São Filipe apóstolo de ontem, não, que é o diácono Filipe, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Ele, como mensageiro de Deus, como anjo de Deus, se aproxima, explica a Escritura, gera no coração daquele homem a fé, e o resultado dessa fé é o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo é o início da nossa vida, da vida nova dos filhos de Deus. Nos tornamos de novo como se fossem crianças, né? Nascemos de novo. Para uma criança crescer, qual é a principal necessidade que ela tem? De quê? Do alimento. Do alimento. E qual é o primeiro alimento que a criança precisa? No primeiro ano ela não precisa nem de água, porque esse alimento é completo. Qual é o alimento? O leite materno, ou seja, é como se fosse a vida da própria mãe passada para a criança. Assim, quando nós nascemos na igreja pelo batismo, temos necessidade do alimento. Aqui está o segundo sacramento, o sacramento da Eucaristia. Assim como o leite materno é esse alimento que a mãe dá de si mesmo ao filho, Jesus dá de si mesmo, da sua carne, do seu coração, a todos aqueles que nascem de novo pelo batismo. Então, a fé que leva-nos ao batismo e à Eucaristia são os dois sacramentos simbolizados pelos raios do coração misericórdia de Jesus. O sangue, Eucaristia, e a água é o batismo. Com esses dois sacramentos nós crescemos, e por isso que o anjo, para preparar as crianças para a mensagem de Nossa Senhora, ele vai versar no fundo sobre essas duas realidades. Se vocês se recordam, no segundo dia da nossa trezena, nós editamos a primeira aparição do anjo na Loca do Cabeço, em 1916. Aí, na primavera, as crianças estavam naquela Loca do Cabeço, e de repente o anjo aparece e ensina-lhes uma oração. Lembra qual é a oração? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Vocês percebam que a primeira frase é: meu Deus, eu creio. É a fé. Uma fé que vai levar ao batismo, à vivência do nosso batismo, mas logo depois vem eu adoro. Adoro o quê? O Santíssimo Sacramento, o batismo e o sacramento da Eucaristia. E depois eles geram, além da fé que os gera, eles também geram a esperança. Meu Deus, eu espero, e também a caridade. Vos amo. E não só por mim, mas para os que não creem, em reparação. A primeira mensagem, então, foi uma mensagem de fé. Podíamos dizer fé, esperança e caridade. Fé e adoração que levam à reparação pela fé, a esperança e a caridade.
São as virtudes teologais que nos ligam com Deus. Na segunda aparição que meditamos ontem, já foi muito mais a questão da oração e do... Lembra o que eu falei? São dois braços: oração e sacrifício. Porque estão perdendo tempo. O que estáis a fazer? Os corações de Jesus e Maria têm muitos desígnios maravilhosos sobre vós. Orai muito e sacrificai. Ofereceis sacrifícios e orações a esses corações. Oração e sacrifício. Então, fé, esperança e caridade. Depois, oração e sacrifício. E agora, para completar nessa terceira aparição, como acabamos de ouvir a narração, o anjo, também na loca do cabeço. A segunda foi no Poço do Arneiro, lá no terreno dos pais de Lúcia, quando as crianças estavam brincando ao meio-dia, depois do almoço. Agora, de novo, o anjo aparece na loca do cabeço. Por que na loca do cabeço? Qual é o lugar? O cabeço significa, é uma pedra, um monte que tem uma forma de uma cabeça. Qual é no Novo Testamento um monte que lembra um cabeça? Um monte? Qual é o monte da caveira? Monte Calvário. O que é que aconteceu no Monte Calvário? Jesus deu a vida. E o que é a Eucaristia senão a atualização do sacrifício de Jesus na cruz? Sua paixão, sua morte e a sua gloriosa ressurreição, que nós comungamos no Santíssimo Sacramento. Verdadeiro Deus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Então, aquela loca do cabeça naquele momento se tornou como se fosse um Calvário, onde aquele anjo aparece, mas ele não está de mãos vazias, e ele não vem trazer uma mensagem apenas, vamos dizer assim, como um conselho. Ele traz o que há de mais precioso. Ele traz uma hóstia consagrada, vertendo sangue, e traz um cálice. Ele traz as mãos. Segundo as próprias palavras do anjo, aquele Santíssimo Sacramento estavam sendo profanados. Uma das maiores dores do coração de Jesus é quando ele, principalmente no Santíssimo Sacramento, é profanado. Porque quando você ama e dá um presente maravilhoso, você imagine você dar um filho seu, ou então você, se você pudesse dar um braço seu, ou seu coração, para ser transplantado em outra pessoa, e a outra pessoa não valorizasse esse coração ou esse braço, você ficaria muito triste. Jesus nos dá o seu próprio coração. A Eucaristia é o que há de mais precioso. O texto de São João, quando vai falar da última ceia, onde Jesus instituiu o Santíssimo Sacramento, diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo até o extremo. Eucaristia é o extremo do amor de Deus. O amor de Deus é infinito, mas se ele tem um extremo, se ele tem uma plenitude, é a Eucaristia. É o Santíssimo Corpo, alma e divindade de nossos corpos. Santíssimo Corpo, sangue, alma e divindade. Meus irmãos, não é à toa que chamam Santíssimo. Sabe o que chamam Santíssimo? Porque não tem nada mais santo do que a Eucaristia. Porque a Eucaristia, Jesus não está na Eucaristia. Jesus é a Eucaristia. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, meus irmãos, aquele anjo de Deus traz o Santíssimo Sacramento que estava sendo profanado em alguma igreja. Vocês sabem que quando o demônio quer ofender a Jesus, mas ofender de verdade, ele não vai
em qualquer religião, ele não vai em qualquer lugar, não vai em qualquer igreja, ele vai em uma igreja onde tem o sacrário. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu digo para vocês, o demônio está de olho em toda igreja que tem sacrário, e nós temos que ter um cuidado extraordinário, porque a coisa que é uma vitória para Satanás é ele querer profanar o Santíssimo Sacramento. Pessoas que entram na fila da comunhão, faz questão de receber na mão, e não comungam, faz quando vão comungar, levam Jesus para ser profanado em lugares terríveis que vocês nem imaginam, e recebem altas quantias. Quando o demônio chega numa igreja que tem um sacrário, vai direto. Aí as pessoas dizem, não, é porque parece de ouro. Pode ter outra imagem de ouro, pode ter coisas muito mais valiosas. Ele vai direto no sacrário, arromba, leva algumas hóstias, outras ele faz questão de colocar no chão e pisar. Isso é uma profanação, porque eu e você muitas vezes não acreditamos, duvidamos da presença real, mas o demônio, que é um anjo, que é um puro espírito, ele olha e ele vê, e ele acredita piamente que Jesus está ali, e ele sabe quando é uma hóstia comum ou quando é uma hóstia consagrada. Meus irmãos, isso é muito forte. Aquela hóstia estava sendo profanada com aquele cálice, e aquele anjo traz para aquelas crianças, e ele diz, essas são as palavras literais do anjo: primeiro, ele segurava o cálice nas mãos, e acima dele uma hóstia da qual caía gotas de sangue no cálice. O anjo deixou flutuar no ar o cálice e a hóstia, e juntamente com as crianças prostrou-se e rezou 3 vezes a seguinte oração. Diga comigo: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. O anjo reza e ensina-nos, através dos pastorinhos, a se dirigir, acima de tudo, à Santíssima Trindade. Vocês lembram de um canto, quando teu pai revelou o segredo a Maria? Diz assim, uma das estrofes: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo Jesus, o teu Pai sacrossanto. Ou seja, na Santíssima Trindade realmente é Jesus, mas Jesus é um só com o Pai, e Jesus é o Pai e Jesus são um só com o Espírito. Então, quando recebemos Jesus vivo no Santíssimo Sacramento, recebemos a própria Trindade. E também o contrário é verdadeiro: quando desprezamos ou cometemos qualquer pecado contra o Santíssimo Sacramento, não é só a Jesus que estamos ofendendo, mas ao Pai e ao Espírito Santo. Então, a Trindade toda vem a cada um de nós. Nos tornamos o templo da Santíssima Trindade, como Nossa Senhora, ao receber em sua carne Jesus Cristo, ela estava unida ao Pai e ela estava cheia do Espírito. Era o tabernáculo da Santíssima Trindade. Meus irmãos, isto é uma graça que nem um anjo pode. O anjo não pode comungar. O anjo pode trazer a hóstia, mas ele não comungou. Quem ele dá para a comunhão? As crianças. O anjo não pode comungar, porque o anjo é o puro Espírito
Dizem os místicos, se os anjos pudessem nos invejar, eles nos invejariam em duas coisas. Porque o anjo, no começo, quando pecou para sempre, foi perdido para sempre, se tornou um demônio. É a terça parte dos anjos, que foram anjos decaídos, são demônios e Satanás, seu príncipe. Mas então o anjo nos inveja porque é a misericórdia de Deus, Deus que nos perdoa, Deus que renova a sua misericórdia, Deus que nos dá uma nova chance. E a segunda coisa que o anjo nos inveja muito mais é que nós podemos receber nosso Deus e eles não podem. Eles podem adorá-lo, vê-lo face a face, mas receber, ser uma só carne com ele, eles não podem, porque eles não têm matéria. Então, o nosso anjo da guarda, quando nós entramos na fila da comunhão, ele coloca a sua mão sobre o nosso ombro, e a alegria maior dele é participar daquela comunhão, é adorar Jesus em nós. Quantas vezes a gente recebe a comunhão e, como diz aqui, cometemos o pecado da indiferença, da frieza, às vezes até do sacrilégio, comungamos em pecado, ou comungamos pensando em tantas outras coisas. Eu já vi gente vir comungar mascando chiclete, conversando, totalmente distraído. Eu já vi gente com a mão suja receber Jesus. Eu já vi tanta coisa que a gente fica tão triste. A Eucaristia é a preparação final, então, para aquelas crianças verem a Nossa Senhora. Todas as almas de Nossa Senhora são almas eucarísticas. E toda a alma mariana, como já falei aqui, é uma alma também eucarística. Nossa Senhora conduz a Eucaristia, e a Eucaristia, se recebida verdadeiramente, nos leva a uma grande devoção também à Santa Mãe de Deus. Aquelas crianças precisavam de receber a Eucaristia. Lúcia já tinha feito sua primeira comunhão com apenas 6 anos. 7 anos antes, o Papa Pio X tinha dito que a igreja, obedecendo ao convite de Jesus, deixai vir a minhas crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. A igreja toda devia, a partir dos 7 anos, o uso da razão, levar as crianças à primeira comunhão. Lúcia tinha recebido, mas os 2 não tinham recebido ainda. E aí o que aconteceu? O próprio anjo do céu, como aconteceu também com São Luís Gonzaga, que era um menino muito puro, e um anjo apareceu e lhe deu a primeira comunhão. O próprio anjo de Deus vem, completando a sua missão de preparar aquelas crianças, dá-lhe o Santíssimo Sacramento. Dá a hóstia a Lúcia, que já recebeu a primeira comunhão, e o cálice com sangue dá ao Francisco e a Jacinta. Ali eles fizeram a sua primeira comunhão. Ali eles já estavam com Jesus no coração, com a fé, a esperança e a caridade, com a adoração também. Agora com a oração e o sacrifício, e principalmente agora, munidos com o Santíssimo Sacramento e com um grande desejo de reparar todas as ofensas que Jesus recebe desse Santíssimo Sacramento, as crianças estavam preparadas para ouvir a mensagem de Nossa Senhora e publicá-la ao mundo. O que eu quero dizer com isso? Que a mesma coisa tem que acontecer conosco. Nesses dias, mais do que nunca, nesse centenário, primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora, hoje, cada um de nós da Mel de Deus, e todos vocês, nossos amigos, e todos vocês que possam nos escutar, nós queremos ser a voz desse anjo, apesar de toda a nossa indignidade, e dizer: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo, na fé, esperança e caridade, as virtudes que nos unem com Deus. E essa luta contra o pecado, por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não só pelos outros, mas a começar dos nossos, da nossa própria vida, renunciar ao pecado contra a fé, esperança e a caridade. Depois, se dedicar cada vez mais à oração e uma vida de sacrifícios para que os desígnios
do coração de Jesus, do coração de Nossa Senhora, se cumpre em nossa vida, na vida dos nossos, na vida da igreja e da humanidade. E por fim, o que vai coroar essa nossa preparação é a volta cada vez mais, ou a volta, ou cada vez mais o aprofundamento da nossa vida eucarística. Receber Jesus, se tornar um sacrário da Santíssima Trindade, se tornar um lugar de descanso e repouso, se tornar um verdadeiro tabernáculo. Jesus também, a outro santo, dizia: muitas vezes eu vou para determinados sacrários, que não são esses, são o nosso coração, não para um trono, não para um lugar de destaque, de amor, mas eu vou para o túmulo. Eu vou de novo, sou jogado como num túmulo, naquela pedra fria, naquele coração de pedra frio. As pessoas me recebem como uma coisa morta, como uma coisa inanimada que não tem vida, mas eu sou o vosso Deus. Então nós somos chamados, além de reparar todos os sacrilégios com a nossa adoração, sermos esses sacrários vivos de Deus. Eu quero te dizer uma coisa tão bonita. Talvez muita gente da sua casa não venha à missa, não receba Jesus, mas lá na sua casa tem um sacrário. Quem é que queria ter um sacrário em casa? Pode continuar aqui, levantar, fica com a mão levantada. Quem comunga todos os dias? Levanta a mão. Você é o sacrário da casa, porque não foi por esse sacrário de prata, de ouro, que Jesus morreu, nem aqui que Ele quer ficar. Aqui Ele quer ser adorado e respeitado, mas Ele quer ficar no seu coração. Foi por você que Ele morreu, foi por você que o sacrário que Ele quer mais apresentar ao Pai, mais lindo, é você, é o seu coração. Coloca a mão no seu coração. Vamos repetir essa oração 3 vezes. Não, vamos repetir uma vez. Quando for na hora da consagração, nós vamos repeti-la 3 vezes, adorando a Jesus no Santíssimo Sacramento, buscando essa graça de sermos esse sacrário vivo, de estarmos prontos. A partir de amanhã vamos começar a ouvir a mensagem de Nossa Senhora, mas não esquecer a mensagem do anjo, que é muito importante: fé, esperança e caridade. Diga comigo: fé, esperança e caridade. Adoração. Diga, 4ª coisa, adoração. 5ª coisa, oração. 6ª coisa, qual é? Sacrifício. E 7ª, para ser a perfeição, que é alma eucarística. Alma eucarística. Aqui está toda a mensagem do anjo, e com essa mensagem agora vamos escutar a mensagem de Nossa Senhora. Por isso, coloque a mão no coração, se curve, você esse sacrário, e diga de coração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente, e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, batendo no peito, presente no meu coração, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém.